Olá, eu sou a Gabi Picciotto, coach integral, fundadora do Desanja e co-criadora do curso Integral Way e do programa Insight. E, bom, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu chamo Bate Pronto, em que eu respondo alguma pergunta que seja um aluno, um coach ou alguém que segue a minha newsletter, meus posts, o blog, me faz. E o assunto desse vídeo ele é bem interessante porque ele tem a ver com uma pergunta, mas eu acho que ele também tem a ver muito com o momento que eu tô passando ultimamente. E na verdade que eu passo de tempos em tempos na minha vida, assim, mas que exatamente nesse momento eu tô vivenciando, né? A pergunta é o porquê das nossas crises existenciais e como lidar com elas. Grande pergunta essa, né? Bom, segundo, enfim, existem muitos olhares e muitas visões do porquê dessas nossas crises existenciais, né? E claro que cada indivíduo é único, então o entorno de uma crise, ele pode mudar muito de pessoa para pessoa. Mas segundo a abordagem integral, todo o trabalho que eu faço no Desandjar, nos meus cursos, ele tem como base uma abordagem que chama teoria integral. Quem me acompanha já sabe um pouquinho sobre isso. Essa abordagem, ela fala muito da nossa evolução através de níveis de consciência. De forma muito simples, é como se ao longo da vida, de acordo com as nossas experiências, vivências, aprendizados, formas de reagir a tudo isso, e também uma vontade, um querer individual, a gente fosse evoluindo de acordo com certos níveis de consciência. E esses níveis, eles sempre incluem o nível anterior e transcendem para o nível novo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente engloba tudo que a gente tinha antes, né, que a gente já tinha aprendido, mas a gente lapida, cresce, evolui para algo novo, algo maior e vai expandindo a nossa consciência, que no começo estava muito ligada a algo mais de subsistir, né, de sobrevivência, que nem um bebezinho, o que você quer? Quer se alimentar, quer respirar, quer a mãe, quer as coisas mais básicas, e vai em direção a algo mais de conexão com o universo, elevação ao todo, fazer pelos outros, algo com mais sentido, enfim, vai indo nessa direção. E nós, como sociedade, né, como mundo, também, já que somos uma somatória de vários indivíduos e indivíduos que são permeados por esse externo, também evoluímos de acordo com esses níveis de consciência. Acontece que quando a gente passa de um nível de consciência para outro, existe, e não só nisso, né, mas eu acho que as crises existenciais, as maiores delas, às vezes elas podem estar muito relacionadas com isso. É como se cada um desses níveis, eles têm uma série de formas de ver o mundo, uma série de necessidades, uma série de crenças, uma série de valores, né? Que nem eu disse do bebezinho, né? Depois que a gente supriu. Ou se você vê uma pessoa, às vezes, numa situação realmente muito precária, de falta de alimento, de condições humanas muito difíceis de se viver, né? De quase na subsistência, as preocupações delas são uma, né? Aquela ideia da pirâmide de Maslow. E aos pouquinhos a gente vai evoluindo, vai tendo outras preocupações, outras indagações e assim vai. Só que essa passagem, ela faz com que a gente questione muito os nossos valores anteriores. É quase, tá, eu sempre fui assim, né? Eu sempre, ou pelo menos por um tempo longo, eu vi o mundo de uma certa forma, eu acreditei em certos valores. E de repente esses valores parecem não fazerem mais sentido para mim. Ou aquilo que eu tinha durante um tempo certeza que fazia, né, que estava conectado, que estava funcionando, de repente parece que desmorona. Parece que nada mais faz sentido, parece que, enfim, eu já não tenho resposta para nada, que eu tô num completo escuro. E aí depois disso eu começo a vislumbrar certas possibilidades que normalmente tem a ver com o nível acima do que eu estava antes. E eu começo a ir atrás dessas possibilidades e talvez eu me encontre de novo num lugar mais estável, mais convicto e passe por uma nova crise e questione tudo novamente. Claro que segundo a abordagem integral, a gente pode parar no momento num desses níveis ou ficar muitos anos e só depois ter uma crise e se questionar de novo. Isso depende muito de cada um, tá? E da vivência, assim como a sociedade. O que acontece agora, e acho que
a gente está vivendo num momento em que o mundo está passando por uma grande crise. E uma crise assim, eu não vejo a crise como algo ruim. Eu acho que a crise é sim algo muito doloroso. Muitas vezes a gente sofre muito nessas crises, exatamente pela falta de resposta, por não saber o que fazer, por uma ansiedade, por uma angústia. Eu já vou falar disso no sentido mais individual. Mas ela faz a gente questionar muitas vezes coisas que não estavam funcionando, ou que pelo menos não vão funcionar ao longo prazo, ou que de alguma forma limitam, seja a nossa evolução individual, ou seja a nossa evolução coletiva. E o mundo, claramente, né? Todo mundo sabe, não é surpresa para ninguém, está passando por um grande momento de crise, de questionamento, de que desde as questões climáticas, né, que são mais táteis, até as questões econômicas, as questões políticas, em cada país da sua forma. Então, acho que assim, o Brasil está passando por uma crise econômica e política muito séria, muito grande, né? E não é que essas questões todas não existiam antes, mas talvez elas eram mais encobertas, elas não eram tão escancaradas, de repente elas vieram à tona e tudo parece que está desmoronando, né? Mas essas questões econômicas e políticas também estão acontecendo em diversos lugares no mundo. A gente vê pela União Europeia quantos países fazendo referendos ou se movimentando em prol de se separar, né? A gente vê com os Estados Unidos o que está acontecendo, da maneira que o Trump, enfim, está governando. Então, são muitos valores colocados à tona, muitas visões de mundos diferentes se debatendo, se questionando, exatamente porque as coisas não estão mais funcionando como elas funcionaram antes. E cabe, né, a nós como sociedade olharmos para tudo isso e juntos buscarmos respostas e novas soluções, soluções que às vezes a gente nem mesmo sabe que existe, mas indo atrás delas talvez a gente descubra, né? E juntos a gente com certeza é mais forte do que individualmente para essas questões principalmente sociais, políticas que envolvem o todo. E a gente pode transformar nisso e evoluir como sociedade para uma nova consciência. Tá, mas e aí você me pergunta? A pergunta talvez foi feita para você da crise existencial no sentido mais individual e o que tem a ver com o que você está passando agora. Então, como eu disse, nós e a sociedade passamos por esses níveis. E aí chegam momentos, vários momentos, e eu posso assim enumerar diversos momentos, para mim parece que é cíclico de cada 2 anos e meio, mais ou menos, cada 3 anos, eu passo por crises assim. E eu me questiono muito, e é engraçado porque coisas que pareciam que eu tinha total certeza há um tempo atrás, que eram muito claras, que eu tinha muita vontade, muita motivação, elas meio que desmoronam, elas meio que ficam, de certa forma, vazias. Não é que elas perdem totalmente a importância e o significado, mas é como se elas não fossem mais o bastante. É como se eu precisasse avançar, eu precisasse crescer, eu precisasse de algo mais, mas eu também muitas vezes não tivesse ideia de como fazer isso ou do que seria isso. E aí tem muita gente que tem crise, né, de, poxa, qual que é meu propósito, qual que é meu papel aqui, esse emprego que eu gostei tanto tempo antes não faz mais sentido, ou a questão financeira que pra mim, enfim, foi super importante, agora já não me alimenta tão mais, ou tá, tem uma questão de maternidade, mas agora eu tive meus filhos, eles estão grandes, eles estão criados, quem que sou eu agora, ou quem que sou eu agora depois de um casamento, enfim, a gente tem vários motivos e várias questões individuais para ter essas crises, né? Eu, no momento, tô passando por uma crise, eu acho que diria assim, no sentido, e como eu disse, acho que vejo como uma grande oportunidade, no sentido que eu tenho questionado muito o Dessanjar, que é a minha empresa, ele faz 3 anos agora, exatamente nesse mês, né? E há 3 anos atrás eu tinha absoluta certeza que meu propósito de vida na verdade eu continuo tendo certeza, porque assim, os nossos valores âncora, a nossa essência, ela não muda. Mas a nossa conjuntura, ou seja, o que a gente deseja naquele momento, a forma de alimentar esse core, essa nossa âncora, né, a forma de querer se manifestar no mundo, ela muda sim de acordo com esses níveis de consciência. Então, apesar do meu propósito, do meu eixo, né, ele não ter mudado, eu sempre sei, sempre serei, né, sempre sou, sempre serei a Gabi, a forma de manifestar isso, eu tenho questionado, por exemplo. Então, assim, há 3 anos atrás eu tinha certeza que
eu queria atuar como coach e apenas com coach até individual em grupo. Né? E aí isso foi evoluindo, eu fui criando os cursos, fui lecionando, me enfiei num doutorado. E agora eu tô num momento que, assim, poxa, tudo isso tá andando, tudo isso tá funcionando, o Dessanjar tá indo super bem. Mas, nossa, tem tantas pessoas dando coach no mundo, tem tantas pessoas, de certa forma, fazendo um trabalho similar até. Eu dou supervisão para coaches e, nossa, eu tenho coaches que eu supervisiono maravilhosos que fazem um trabalho com clientes maravilhosos. E eu fico perguntando, poxa, será que faz sentido eu continuar nisso, ou pelo menos só nisso, já que tem tantas outras pessoas que podem estar fazendo esse trabalho? Será que eu não podia ser mais útil para o mundo, né? Ou até muitas das coisas que eu fazia, elas começaram a caminhar por conta própria, como os cursos online, etc. E me dão bem menos trabalho, eu tenho muito mais tempo livre. E como que eu posso usar esse tempo livre, tanto para mim quanto para o mundo também, né? Então eu tô passando muito por esse questionamento de ressignificar o próprio Dessanjar, então assim, que novos caminhos que ele vai tomar, que novas causas que ele quer abraçar. Ele não vai se desfazer das causas antigas, né? Mas eu acho que ele vai incluir, transcender coisas novas, porque eu tô incluindo e transcendendo coisas novas. E eu tô dando esse exemplo para falar, de um lado, eu acho que às vezes a gente acha que as outras pessoas, ou quem trabalha com desenvolvimento pessoal e tudo isso, são pessoas que vida perfeita, não passam por crise, não passam por nada. E eu aprendi, enfim, eu estudo muito essas questões da espiritualidade, né? E eu acho que tem muitos, principalmente monges, que eu sempre admirei, não necessariamente eu seguia todas as doutrinas dessas pessoas, mas do jeito de estar no mundo. E uma vez me falou, um mestre budista, olha, não é que a minha vida não tenha dificuldades, não é que as coisas não sejam difíceis e que eu não sofra, só que a maneira que eu aprendi a olhar e a lidar para tudo isso mudou completamente a minha forma de ser e estar e ver a vida, né? E até de sofrer menos com a vida. Então, eu acho que quando a gente pergunta como lidar com essas crises, o primeiro ponto é ver que elas são naturais. Não é só você que está passando ou pode passar por uma crise. Ela vai ser a última? Poxa, eu te digo, se ela for a última, talvez seja até uma pena, porque se a gente está evoluindo, para cada evolução, talvez tenha esse momento de questionamento. E quando eu falo crise, não é que a gente precisa ficar depressivo, amedrontado, etc. Mas é um momento de requestionar as coisas mesmo, de se indagar, sabe? Então, provavelmente, ela não vai ser a sua última crise. E então, primeiro, tentar ver isso como algo natural. 2, como uma oportunidade, porque faz parte da nossa evolução. 3, e talvez esse para mim seja o maior desafio, dar tempo ao tempo e respeitar o momento das coisas também, né? Porque a gente quer muito rápido as respostas e às vezes a gente mesmo precisa reconhecer certas coisas para conseguir ter essa resposta. E a velocidade de reconhecer isso e de se abrir para isso, ela não necessariamente é a velocidade da nossa mente interna que fica aqui, ó, querendo que tudo ande muito rápido, né? Então, tentar dar esse tempo ao tempo, por mais doloroso que seja. E, enfim, se abrir um pouco para esses questionamentos que, se a gente continuar convicto, determinado, indo atrás de respostas, sendo com a nossa própria ajuda, sendo com a ajuda de outros profissionais, estando mais atentos aos sinais do universo, porque aquele livro que cai na nossa mão, aquele vídeo que a gente assiste, aquela música que a gente escuta, tudo isso está nos dando sinais, né? Jung, há muitos anos, começou a falar da sincronicidade. Isso é a sincronicidade, né? Assim, por que o sincronismo? Por que algumas coisas não acontecem por acaso? Esses não acasos ajudam a gente a ter essas respostas, a evoluir para o nosso próximo passo. E uma outra dica que eu dou também de como lidar com as crises é... Há muito tempo atrás eu achava que na uma crise minha, minhas perguntas iam ter respostas sólidas para a vida. Eu precisava dar resposta, né? Por que a gente existe como raça humana? Por que eu tô aqui? Por que o mundo é assim? Cadê Deus? E eu queria uma resposta única para tudo isso. E eu achava que em algum momento eu ia encontrar essa resposta. E eu comecei a perceber que não, que ter uma resposta única é muito difícil.
e talvez a gente tenha no final da nossa vida e tudo se feche em pecinhas de quebra-cabeça e comece a fazer mais sentido. Mas ao longo dela, essas pecinhas vão se formando, esse cabeça vai aos pouquinhos se construindo. Mas o que a gente precisa, talvez seja a resposta só para o nosso próximo passo. Para o nosso próximo passo como indivíduo, para o nosso próximo passo como sociedade. E tendo a clareza, mesmo que uma clareza ainda com dúvida, será que é isso mesmo? Será que não é? Ir atrás desse próximo passo. Às vezes a gente sente uma intuição, um sinal, a gente não tem certeza se ele está certo. Tá, mas se esse é o único chamado, a única faísca que está vindo nesse turbilhão de coisas que estão acontecendo internamente com você ou externamente na sociedade, segue essa chama, tenta. Se não for ela, você vai poder tentar outra coisa. Então, enfim, o vídeo ficou meio longo, mas era para responder essa questão e também, de certa forma, dividir um pouquinho o momento que eu tô vivendo e o momento do Descendar. É isso, até o próximo vídeo. Espero que de alguma forma tenha sido útil. Se for, deixa aí embaixo o teu comentário. Um beijo, até a próxima.